Hebreus capítulo 3. Quem achou diz amém? Tá bom. Tema da mensagem: a superioridade de Cristo. Texto, Hebreus capítulo 3, versículo 1. O contexto dessa carta, ela está sendo escrita para fortalecer, animar os irmãos na fé, para que eles não retrocedam, para que eles não desanimem, para que eles não voltem ao judaísmo, pois eles estavam sendo muito assediados pela seita, pela religião judaica, pelos irmãos ali, os judeus, vamos assim dizer, para voltar para a antiga aliança, porque eles estavam sendo indagados a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo não vai voltar? Estamos esperando, e aí? E as pessoas estavam um pouco desanimadas, porque elas estavam achando que Cristo voltaria rápido. Eles estavam achando que Jesus voltaria em 1 ano ou 2, talvez em alguns meses. Jesus foi embora, e já que nessa época fazia mais de 30 anos, nada de Jesus voltar. Então, é esse o contexto da carta. Vamos ler. A partir do verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Primeira coisa que eu quero chamar aqui a atenção, primeiro aqui, deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Se você não pegou a mensagem 1, tem na internet, tá bom? Você entra lá na mensagem, no site da Igreja Batista, no canal Igreja Batista, e você pode ir lá. A primeira mensagem, a excelência de Cristo. Segunda mensagem, as credenciais de Cristo. Essa aqui é a terceira mensagem. Primeira coisa que eu quero chamar aqui, o escritor aqui aos Hebreus está chamando os irmãos do quê? Olha lá no começo do parágrafo, no começo do primeiro verso. Por isso, santos irmãos. Ele está chamando os irmãos de santos. A palavra santo significa separado, consagrado, dedicado para. Então eu e você, primeira coisa que nós temos que entender: aqueles que aceitam Jesus, recebem Jesus como único Senhor e Salvador de suas vidas, eles são separados, eles são consagrados, eles são dedicados ao serviço exclusivo de Deus. Uma coisa que é consagrada, dedicada ao serviço para, ela não pode, de repente, no meio da caminhada, ter outra finalidade. Há uns anos atrás, contar essa história. Há uns anos atrás, teve um homem que ele tinha uma certa autoridade na cidade. Se vocês procurarem na internet, talvez vocês vão achar. E como ele era uma pessoa de autoridade, o cachorrinho dele um dia passou mal. E como ele era uma pessoa de autoridade na cidade, não sei o cargo, ele pegou a ambulância da cidade, colocou o cachorrinho dele dentro e levou o cachorrinho para o veterinário? Não, levou para o hospital. E eu não lembro o final da história, mas se eu não me engano, ele exigiu lá, ele mexeu os pauzinhos e o cachorro foi atendido no hospital. Nada contra o cachorrinho, amém? Eu tenho 2 cachorrinhos, amo os cachorrinhos. Eu acho que o combinado não é caro. Se tivesse na lei que poderia ser feito isso, tudo bem. Mas isso é o quê? Um desvio de função, um desvio de finalidade. Porque a ambulância, ela é dedicada única e exclusivamente ao uso humano. E o hospital também. Quando eu e você aceitamos a Cristo, e nós somos santificados pelo seu sangue, e nós somos separados para Ele, nós estamos única e exclusivamente servindo a Ele. Se nós, no meio da caminhada, decidimos servir qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo, é um desvio de função, é um desvio de finalidade. Eu e você somos santos em Cristo Jesus, amém? Nós somos santos. A Bíblia ela vai dizer claramente que nós somos santificados no sangue de Jesus, ou seja, separados para Ele. O homem, ele é espírito, alma e corpo. Assim é a visão da maioria dos teólogos, inclusive da nossa igreja, como aceitamos. E nós somos santificados aonde? Separados aonde? No nosso espírito. A nossa alma, ela ainda está em processo. É por isso que nós às vezes desejamos, ansiamos ainda coisas da velha natureza. E o nosso corpo, ele ainda é escravo
das paixões, das concupiscências, e cabe a nós não entregarmos eles a elas. É por isso que ainda que nós não estejamos mais debaixo do jugo do pecado, o nosso corpo sofre com as consequências do pecado. A Bíblia diz que a consequência do pecado é dor e sofrimento, morte. O nosso corpo não está sujeito a dor, a sofrimento, a morte? Sim, está. Então nós temos que entender, eu sou um santo em Cristo Jesus. É muito comum às vezes os cristãos, às vezes até por falta de entendimento, ele confessar algo a respeito de si contrário às Escrituras. E dizer e afirmar, não, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. Nós entendemos que sim, nós praticamos o pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não pratica pecado está mentindo. Eu gosto de um teólogo chamado Edward Joyner, que ele usa uma expressão entre aspas no livro de teologia dele, chamado pecadeiro. Que é uma expressão que não existe. Mas ele quer dizer o que com essa expressão? Ele quer dizer que ainda que nós pecamos, isso não faz de nós pecadores. Nós somos transformados. Quando Cristo fez de nós novas criaturas em Cristo, Ele nos fez novas criaturas santificadas. Ele não fez de nós novas criaturas pecadoras de novo. Amém? Então essa aqui é a primeira coisa que nós temos que entender no início desse texto. Você foi separado para Deus. O autor está escrevendo isso para os irmãos, porque os irmãos estavam querendo se consagrar, se dedicar a coisas contrárias àquela para que eles tinham sido dedicados e consagrados a Cristo. Continua dizendo, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Aqui nós temos duas expressões. Primeira, apóstolos. Apóstolos no grego praticamente se escreve do mesmo jeito, é apóstolos. Traz a ideia de mensageiro, enviado. Jesus, ele é o primeiro apóstolo, ele é o primeiro que foi enviado. Muitas pessoas acham que só existem 12 apóstolos, mas a Bíblia vai apresentar Jesus como apóstolo, tem os 12 apóstolos. Paulo não está incluso dentro dos apóstolos, o livro de Romanos cita o nome de outros apóstolos. Então aqui nós estamos vendo Jesus como um apóstolo. A outra expressão é sumo sacerdote da nossa confissão. A expressão sumo sacerdote quer dizer o alto sacerdote, o sacerdote principal. Mas espera aí, se ele é o sumo sacerdote, ele é o sacerdote principal, então existe uma classe sacerdotal. Porque se ele fosse o único sacerdote, não faria necessidade ou especificar que ele é o sumo, que ele está acima, se houvesse só ele. A Bíblia vai chamar ele de sumo sacerdote, porque a Bíblia vai dizer que ele também nos constituiu como sacerdócio real. Jesus, ele é o sumo sacerdote das nossas vidas, e ele é o sumo sacerdote do ministério que nós também exercemos. Nós somos sacerdotes. Isso é muito importante nós entendermos. O que um sacerdote faz? Um sacerdote, ele serve a Deus naquelas coisas que são intrínsecas a Deus, tanto com sacrifícios como com dons. Isso está escrito no próprio livro de Hebreus. Por exemplo, o culto, nós estamos prestando um culto aqui ao Senhor. De quem é a responsabilidade desse culto? Muitas pessoas vão dizer assim, é do pastor. A responsabilidade do culto não é minha. A responsabilidade do culto não é da equipe do louvor. A responsabilidade do culto é nossa. É nossa. Eu já vi muitas pessoas, hoje eu até estava conversando a respeito disso com uma pessoa, eu já vi muitas pessoas falando assim, mas eu não sou pastor. E daí? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 diz assim, e Deus em Cristo Jesus estava reconciliando o mundo consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, um serviço. Todo cristão que professa o nome de Jesus recebe a missão, a incumbência de desenvolver um serviço. E não é responsabilidade do pastor ou a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. E sabe o que era interessante? O sacerdote, quando ele ia servir no Velho Testamento, ele tinha um ritual antes de pôr as vestes sacerdotais. Ele tinha que se limpar, ele tinha que se purificar, tinha todo um ritual. Então ele vestia a roupa dele, então ele entrava na presença de Deus, simbolicamente ali no átrio, no santo lugar, e fazia o trabalho de mediação entre Deus e o povo. Só que agora é diferente.
No Novo Testamento está dizendo que nós já estamos na presença de Deus. Nós não vamos entrar na presença de Deus. Parece que algumas pessoas só se preparam para entrar na presença de Deus quando estão vindo à casa de Deus, quando estão vindo à igreja. Mas essa é uma mentalidade do Velho Testamento. Você na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, em qualquer lugar, você tem que estar na presença de Deus. Lá você é um sacerdote. Lá você é um sacerdote. Vamos continuar lendo o texto. Hebreus capítulo 3, versículo 2. O qual é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés, em toda a casa de Deus. Aqui está falando que tanto Jesus como Moisés, eles eram fiéis. E por que isso aqui é importante e relevante para nós? Vamos voltar aqui e entender. Lembra que eles estavam fazendo uma comparação para saber o que era mais importante? Se a mensagem que Jesus tinha trazido ou se a mensagem que tinha vindo no Velho Testamento através de Moisés e os profetas? Isso aqui é muito importante, porque o autor, para afirmar a importância de Cristo, ele não descredibiliza a autoridade de Moisés. Isso é muito importante. Nos nossos dias é muito comum as pessoas, quando querem dar crédito àquilo que elas acreditam, descredibilizar as coisas dos outros. Ele não parte para a agressão e vai dizer que Moisés não vale nada. Ele não vai partir para a violência e vai dizer que Moisés não tem importância, que Moisés não tem significado, que não tem nenhuma relevância. Não. Ele vai dizer, olha assim, tanto Jesus quanto Moisés eram fiéis nas coisas concernentes a Deus. Isso aqui é muito relevante para nós. Às vezes, nós estamos descredibilizando aquilo que as pessoas falam e fazem, e não pegando todo um contexto. E aqui ele está falando algo, ele falou, Jesus também é fiel. O 3, só que agora ele vai fazer uma diferença. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Preste atenção. Ele está falando que Moisés ele é digno de receber maior honra e maior glória. Moisés foi dado uma missão a ele. Aliás, várias missões. Primeiro, tirar o povo do Egito. Ele trouxe o povo para o Egito. Quando o povo chegou no deserto, entre uma das tarefas que Deus ortogou a Moisés, foi a edificação do tabernáculo. Deus reserva a Moisés um canto, ele sobe no monte, e Deus mostra para ele um tabernáculo celestial. E aí ele fala, olha, toma cuidado para você fazer um tabernáculo na terra, segundo tudo quanto eu te mostrei no céu. Então Moisés ele desce e ele faz um tabernáculo. O que é um tabernáculo? É uma barraca muito grande, muito comprida, que ele fez. Aquele tabernáculo era apenas algo símbolo daquilo que ele viu no céu. Pastor, tem uma barraca gigante no céu? Não, não tem. Esse símbolo do tabernáculo está falando que é o próprio Cristo. Mais à frente no livro de Hebreus, uma próxima mensagem, nós vamos falar disso de uma forma mais clara, mais abrangente, mais específica. Tá certo? Mas ele está falando que é para Moisés edificar um tabernáculo que seria símbolo. Só que ele está falando aqui agora um detalhe. Todavia tem sido considerado digno de tanto maior honra do que glória, quanto maior honra do que a casa, aquele que a estabeleceu. Ele está falando que Jesus, ele também é digno de maior honra e maior glória, porque tão importante quanto aquele que edifica a casa é aquele que edifica. Está falando que Jesus estabeleceu uma casa. Está falando que Jesus estabeleceu um edifício. Ele construiu algo. E que casa é essa? Nós vamos ver daqui a pouquinho. O 4. Olha só. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés, o 5. O Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. É isso que nós estamos falando. Moisés, ele era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Moisés ali no tabernáculo era uma figura de Cristo, ele estava anunciando simbolicamente a vinda de Jesus, o símbolo tudo aquilo que arremetia a Jesus Cristo. Amém? Agora, qual foi a casa mesmo que Jesus edificou? O versículo 6 responde. Olha só. Cristo, porém, como filho, em sua casa,
a qual casa somos nós, se guardamos firmes até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Vamos entender isso aqui. A Bíblia está falando que Moisés, ele foi construir o tabernáculo porque era símbolo de uma casa que ele tinha visto no céu. Essa casa é símbolo de Jesus Cristo, o tabernáculo. A Bíblia diz que nós habitaremos no santuário, e o próprio santuário é Cristo. E Ele habitará em nós, nós habitaremos nele. Como vai ser isso, pastor? Não sei, mas para pensar. Fala que o próprio santuário é Ele, nós habitaremos dentro do santuário, e o santuário habitará em nós, que é o próprio Cristo. Eu acho isso fantástico. Mas o texto está falando assim, que tanto tem glória e honra a casa, quanto aquele que edificou. A Bíblia está falando que Cristo, Ele me edificou, Ele te edificou. Só que tem um porém. Nós sabemos que foi Deus que fez o homem. E aqui eu estou batendo sempre nessa tecla, para falar da divindade de Cristo. Quando Deus fala lá em Gênesis, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, ali está a ação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus, Ele é antes. E nós temos muita dificuldade em nos relacionarmos com isso, com a verdade de Cristo sendo Deus nos nossos dias. Até por causa de algumas seitas, por causa de algumas doutrinas que andam periféricas até dentro do povo de Deus. Cristo é Deus. E a Bíblia vai dizer que é Ele mesmo edificou essa casa. E é como se Ele tivesse edificado duas vezes. Por que, pastor, duas vezes? Porque em Gênesis diz que Ele nos fez habitação. Quando Deus retirou de nós o Espírito Santo, lá em Gênesis capítulo 9, a Bíblia diz que Deus ele vai devolver o Espírito Santo a nós a partir da experiência com Cristo. Tito vai dizer isso, Tito capítulo 3, versículo 5, que nós somos transformados mediante o lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. Nós nos tornamos capacitados a ser de novo a habitação do Espírito Santo. Vamos continuar lendo o 7. Nós vamos ler o 7 até o 11, numa tacada só. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Algumas versões vão dizer na provação. No dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. E viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Moisés, ele manifestou as obras de Deus durante 40 anos. E o povo agiu com ousadia, com exultação, de esperança. O texto aqui está falando, gente, que Deus ele tirou um povo do deserto, do Egito. E o povo começou a murmurar, reclamar. Você sabe o que é ousadia e exultação de esperança? Pense em algo que você está esperando muito. Sei lá, seu aniversário, você ganhar um presente. Eu vou falar algo assim que você vai entender bem. Talvez, quando você está prestes a namorar alguém, talvez alguns aqui não saibam o que é isso ainda, nunca namoraram, e nem estão na esperança de namorar. Mas vamos supor que você está conhecendo uma pessoa. E você gosta da pessoa. A pessoa é bonita, simpática, tem todos os atributos que você gosta. Só que vocês ainda não estão namorando. Só que vocês estão prestes a namorar. Falta muito pouco para vocês namorar. Como que você fica? Você fica triste? É assim que você fica? Não, não é assim que você fica. Você fica chutando as pedrinhas, falando, nem queria namorar mesmo. Não, você fica numa vibração. Você fica conversando com a pessoa até tarde, não é assim? Levanta de manhã, manda mensagem, fala que dormiu pensando na pessoa. Não é assim? Fica falando meu lindo, minha linda, meu amor. Você fica apaixonado. Quando Deus tira o povo do Egito, eles não têm uma esperança exultante. Eles não exultam de alegria porque eles estavam indo se encontrar com Deus.
Nos primeiros dias eles já começam a reclamar, a murmurar, a pecar. Moisés sobe no monte, eles já vão e fazem ali uma imagem de escultura, um bezerro de ouro. Deus fica muito bravo. Vamos continuar lendo. Último verso, o do 11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Por que eles não entraram no descanso de Deus? Porque eles foram medrosos, porque eles foram covardes, incrédulos. O povo do deserto, estou falando. Vamos ler o 12. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. O que acontece com aquelas pessoas que procederam daquele jeito no deserto? Que não tiveram ousadia, que não tiveram uma alegria exultante, aquela expectativa em Deus. O texto aqui fala: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver que em qualquer de vós, perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus. O texto está fazendo um paralelo entre o ministério de Moisés e o ministério de Jesus e o próprio Jesus. Tudo aquilo que Moisés fez foi para apontar para Cristo. E eles começaram a fazer o quê? No Novo Testamento, já conhecendo Jesus Cristo, querer voltar. Eu quero ler o próximo texto, vai ficar mais claro. 13. Diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Diga engano do pecado. As pessoas que estavam no deserto, elas foram enganadas. Moisés para elas não era bom, aquilo que Moisés estava oferecendo não era bom, o Deus de Moisés não era bom, e tudo que Moisés fez estava apontando para Cristo. Milhões de pessoas saíram do Egito, mas só 2 entraram na terra prometida. Todos eles caíram no deserto e morreram por causa da incredulidade, por causa da desistência, porque quiseram voltar para o Egito. E está acontecendo novamente com Cristo. Cristo já agora aqui no Novo Testamento não está sendo bom, não está sendo suficiente, aquilo que Cristo mostrou não é legal, e agora eles estão querendo voltar para Moisés. Veja, o povo está sempre querendo andar para trás. Não deram valor em Moisés quando o cara era vivo, aí ele morreu, aí veio Cristo, aí não deram valor em Cristo, agora falaram que Moisés é bom. E sempre foi assim, parece que a grama do vizinho que é mais verde. O povo está sempre querendo se afastar daquilo que Deus está propondo. Deus em um momento propôs Moisés com uma mensagem e Moisés estava apontando para uma direção. Cristo veio, propôs uma mensagem e está apontando uma direção. Se nós queremos sempre retroceder e voltarmos para qualquer outro lugar, nós nunca estaremos no centro da vontade de Deus. 14. Olha só. Porque nós temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação ou na provação. Muitos começam bem. Muitos começam bem. Muitos começam bem. Mas o importante é como você vai terminar. Não adianta começar bem. Como você vai terminar? Por isso que Deus ele estabeleceu pastores, não apenas para você começar, mas para você terminar. Vamos ler o 13 de novo. Olha só. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum seja endurecido pelo engano do pecado. Não precisa olhar para o lado. Talvez é para você mesmo. Você já fugiu da ação pastoral? Você já fugiu do pastor?
Eu, como pastor, tenho uma experiência muito bacana, muito legal. Às vezes eu chamo um jovem e falo assim, viu, vai lá na minha sala que eu preciso falar com você. Nossa. Se eu marco ainda para dali uns 4 ou 5 dias, a pessoa morre de ansiedade. Mas adianta, o que é? Não, vai lá, é demorado, depois a gente conversa. Às vezes eu vou pedir um favor, mas a pessoa fica assim, nossa, o que eu fiz? Né? Fica naquela tensão, né? Fica naquela agonia. E tem pessoa que sabe quando ela está fazendo alguma coisa errada, não está legal. E aí quando ela sabe que o pastor sabe o que ela está fazendo? O engano do pecado, ele endurece o coração. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não está enganando ninguém mais do que a você mesmo. Tem pessoas que estão fugindo do pastor. Está fugindo da ação pastoral. Tem pessoa que finge que está tudo bem. Está tudo bem? Às vezes o pastor não sabe de nada. Mas a gente chama para conversar, periodicamente todo mundo. Está tudo bem? Não, está tudo bem. Está tudo legal. Chega em casa, tira a máscara e chora. Não, está tudo bem. Você faz isso com seu pai, você faz isso com a sua mãe, você faz isso com seu cônjuge. Mas especificamente com o pastor. Tem gente que fica brava ainda, tem gente que fica irritada. O pastor está pegando no meu pé. Mas só tem eu de jovem na igreja. E o outro? Nossa, já ouvi tanto isso. Ah, o pastor veio falar comigo porque eu fiz isso, mas o fulano fez aquilo e ninguém falou nada. Você não sabe. E se a vez do outro ainda não chegou? Se for por ordem alfabética e seu nome está na lista primeiro? É sério, gente. E às vezes a gente fica irritado. Por que o pastor veio falar comigo? Tem gente que está se enganando, sabe como? No oculto. Ela pensa assim, não, se eu fizer bem feito e ninguém ficar sabendo, está tudo bem. Não é porque você fez bem feito e ninguém ficou sabendo que está tudo bem. Já aconteceu isso várias vezes comigo. Várias vezes. Mais vezes do que eu gostaria. Perguntei para uma moça uma vez, está tudo bem? Tá. Seu namoro está tudo bem, está tudo legal. Não, está tudo bem, tudo legal. Eu falei assim, não, eu acho que não está tudo bem. Eu acho que não está legal. Sabe, queridos, a gente pode levar a nossa vida como a gente quiser, amém? Como a gente quiser. Mas a Bíblia diz que sexo é para depois do casamento. Sexo, a Bíblia diz. Ah, pastor, mas eu acredito em outra coisa. Então tudo bem. Mas a Bíblia, nós somos cristãos, nós temos a seguinte visão. Sexo é entre homem e mulher dentro do casamento. Só. Simples, não é? Sexo é entre homem e mulher dentro do casamento. Não é complicado. E eu estava falando com essa jovem, e eu estava dentro do quarto dela, eu, ela e a tia dela. Eu fui fazer uma visita na casa, falei, cadê a fulana? Ah, fulana está ali no quarto, vamos lá falar um oi para ela. Fomos lá, a tia dela parou na porta, também parei na porta. Falei, tudo bem, fulana? Tudo bem? Foi muitos anos isso. E o namoro, como que tá? Ah, tá uma bênção, pastor. Falei, que bom. Mas e aí, o namoro, como que tá? Ah, não, pastor, tá uma bênção. Eu falei assim, olha, eu tô com uma pulguinha atrás da orelha, eu acho que não tá bem. Estou sentindo no meu coração aqui que não está bem. Nem sempre o Espírito Santo fala com a gente, amém? Com o pastor. Mas naquele dia falou. Falei, olha, não está bem. Não tá. Eu falei, não tá. Não tá. Ela falou, tá. Eu falei assim, vocês estão tendo relações sexuais, isso é pecado. Não, pastor, misericórdia. Bate na madeira. Eu falei, olha, vocês estão. Não, não estamos. E a tia na porta, branca, pálida. Eu falei, estão. E é nessa casa, e é nesse quarto, e é nessa cama. Ela já ficou pálida. Baixou a cabeça. A tia quase caiu das pernas, né? Fulana! Eu falei assim, tudo bem, você quer viver assim no pecado? Pode viver. Eu só vou te falar uma coisa, usa preservativo.
O melhor é que você não faça, mas se você quer fazer, usa preservativo, porque existem doenças sexualmente transmissíveis, você pode pôr uma criança no mundo, você não tem uma profissão ainda, você não tem estrutura para cuidar. Então, se você quiser viver no pecado, viva. Viva. Não estou apoiando você viver no pecado, mas pelo menos use preservativo para você não pegar uma doença e piorar ainda mais a situação ou pôr uma criança no mundo. O melhor é que você não peque, faça o que a Bíblia está mandando. Mas já que você quer pecar, não que seja melhor, mas... né? Você não tem que pegar uma doença além de pecar, né? Ela, não, pastor, nós usamos. Eu falei assim, eu não acredito. Ela falou, por que não? Eu falei, porque você já me enganou, tentou me enganar 3 vezes. Então pode ser que não, porque quando dá o foguinho no jovem, ele não pensa assim, ó, eu não tenho preservativo. Não. Quando vem o foguinho, o que ele faz? Vai lá, batata, faz tudo o que quer. Depois corre na farmácia uma pílula do dia seguinte, né? Eu já vi até umas experiências erradas em fazer lavagem com Coca-Cola. Não faz isso. Não funciona. Não funciona. Não funciona. O pessoal acha assim, Coca-Cola desentope tudo, né? Remove até ferrugem. Voltando ao caso da jovem. Falei para a jovem assim... Eu falei, eu não acredito, vocês não usaram. Não, nós usamos. Eu falei, fala a verdade, fulano. Não, pastor, nós não usamos. Mas foi uma vez só. Uma vez só que vocês fizeram ou uma vez só que vocês não usaram? Não, uma vez só que nós fizemos. Eu falei, eu também não acredito que foi uma vez só. Eu falei, agora pode... Aí eu falei assim, olha, agora pode ser até que eu esteja errado. Eu falei para ela, agora não estou sentindo nada. Pode até ser que eu esteja errado, mas eu não acredito, porque você já tentou me enganar várias vezes aqui em 5 minutos de conversa. Aí ela baixou a cabeça. 20 dias depois, veio a notícia. Grávida. Fui até ela, conversei com ela. Falei, agora? Não, o marido, o menino é bom, vai assumir. Falei, então tá bom, porque eu fiquei sabendo assim já nos mesmos dias. O menino mudou de cidade. Ela está aí com a criança hoje. Ninguém conhece, amém? Tenho certeza. (14) Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Você está ouvindo a voz de Deus hoje. Não endureça seu coração. Não endureça o seu coração. Pastor, e quem endureceu o coração? Eles começaram bem. Eles saíram do Egito. Eles começaram bem. Mas no meio do caminho endureceram o coração. Já viu o ditado popular? Nadaram, nadaram, nadaram. E morreu na praia. Aconteceu isso com o povo no deserto. Vamos continuar lendo que você vai entender. Olha só, o 16. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Uma pergunta. Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Olha só, quantos saíram do Egito? Qual que é a palavrinha aqui? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Gente, quantos saíram do Egito? Todos. Isso aqui é muito importante. Moisés, ele disse que não ficaria uma unha de camelo para trás. Ele pegou todo mundo. Até outras etnias vieram junto com o povo de Deus, mas hebreu nenhum ficou lá. Outras pessoas que estavam lá também sendo escravizadas na época, aproveitaram a carona e vieram junto. Mas hebreu nenhum ficou no Egito. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? 18. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Gente, vamos prestar atenção aqui. Quero que você preste muita atenção.
A história de Moisés com aquele povo fala muito ao nosso coração. Por quê, pastor? O Egito é símbolo do mundo. Faraó é símbolo de Satanás, o governo das trevas. O povo hebreu é símbolo da igreja, o povo escolhido. Moisés, ele é símbolo de Jesus, é o libertador. A travessia no Mar Vermelho, quando o mar se abre e eles atravessam, é símbolo do batismo. O maná que cai do céu é símbolo de Jesus, o pão vivo que vem do céu. O tabernáculo que foi construído, símbolo de Jesus. O deserto e aquelas dificuldades que estavam acontecendo no deserto é símbolo da minha vida e da sua vida, as adversidades da vida. Tudo aquilo estava prefigurando aquilo que nós vivemos hoje. Aquilo era sombra das verdades que nós vivemos hoje, de forma clara. E o povo rejeitou Moisés, que era símbolo. Agora vem Jesus, e é o verdadeiro, não é símbolo, ele é. E agora estão querendo rejeitar Jesus para ficar com o símbolo. Olha como o povo é inconstante. Primeiro não queria nem o símbolo. E agora que o verdadeiro veio, não quer o verdadeiro, quer o símbolo, quer a sombra, quer a imagem. Nós precisamos fazer uma escolha firme no nosso coração, em ficar com Cristo. Os irmãos aqui, eles estavam ponderando o que era melhor, se era ficar com o Cristo real ou com Moisés e o símbolo, a sombra do passado. E muitos jovens ainda têm feito isso. Tem ponderado no seu coração se é melhor ficar com Cristo, o real hoje, ou sombras, ou ficar com o passado, ou ficar com símbolos. O tema da mensagem é a superioridade de Cristo. Nós precisamos assentar no nosso coração: Cristo é superior que tudo isso. Cristo é superior. O 19 diz assim: vemos, pois, que não puderam entrar no descanso por causa da incredulidade. Saíram milhões do Egito. Olha só, saíram milhões do Egito, das garras de Faraó, atravessaram o deserto, que é símbolo da vida. Antes disso, atravessaram o Mar Vermelho lá, que é símbolo do batismo. Foram batizados, mas entraram no descanso. Pergunta, vamos lá. Moisés é símbolo de Jesus, o libertador. O Egito é símbolo do mundo. O Faraó é símbolo de Satanás e o império das trevas. A travessia do Mar Vermelho é símbolo do batismo. O deserto é o símbolo das dificuldades da vida. Entrar no descanso, o que seria? Esse é o tema da mensagem da semana que vem. Venham e saibam. Mas o que seria o símbolo do descanso? Eles entraram no descanso? Pastor, eu saí do Egito, saí das garras de Faraó, fui batizado, passei pelo Mar Vermelho, andei com Deus, eu vi as obras de Deus, vi pão cair do céu. Entraram no descanso? Esses irmãos aqui, presta atenção, esses irmãos aqui, os hebreus, para quem o autor está escrevendo essa carta, está dando um alerta para eles, falando: ei, eu sei que vocês conhecem a Deus, eu sei que vocês saíram do mundo, eu sei que Faraó não tem mais domínio sobre vocês, eu sei que vocês são batizados, eu sei que vocês são uma bênção, eu sei de todas as qualidades de vocês. Mas vocês têm que ficarem atentos, porque se vocês não entenderem que em Cristo é superior, na última hora, no último momento, se vocês não manterem firme a mesma convicção que vocês tinham desde o começo, quando vocês saíram, não vai adiantar caminhar 10, 15, 20, 30, 40 anos. Moisés caminhou 40 anos e ele não entrou. É claro que por causa de outro símbolo, por causa de outro motivo. Mas teve pessoas que caminharam 40 anos no deserto e morreram semanas antes de entrar na Terra Prometida. Porque daquelas pessoas que saíram do Egito, só 2 pessoas entraram: Josué e Calebe. Eu vou te dizer uma coisa, não importa muito como você começou. Tem gente que começa tropeçando. Tem gente que vem para a igreja e demora para largar o vício, demora para se desenvolver, demora para começar a orar,
Tem gente que demora até para comprar uma Bíblia. Tem gente que vem aqui faz 1 ano, tem dinheiro e não compra uma Bíblia. Compra lanche todo dia depois do culto, mas não compra uma Bíblia. Tem gente que tem celular, nem para baixar a Bíblia no celular. Talvez você começou bem devagar. Isso é símbolo daqueles últimos da fila, sabe? 1 milhão de pessoas saindo. Tinha os primeiros, que estavam ali com Moisés, que deram os primeiros passos juntos com Moisés, mas tinha aqueles que ficaram lá no finalzinho da fila. Eu não sei em que lugar que você está no começo da sua caminhada. O importante não é começar bem, o importante é terminar bem. Talvez você, no começo da sua caminhada, você tropeçou bastante. E o importante não é como se começa, o importante é como se termina. Isso não é uma regra absoluta, tá? Vou começar meu namoro errado, vou começar minha empresa errada, vou começar meu casamento errado e depois vai dar certo. Não, não é disso que eu estou falando, não complica. Estou querendo dizer que às vezes você teve dificuldade em começar e tropeçou bastante. E o importante agora é você se acertar. Amém? Sabe qual que é a dificuldade dos nossos dias? As pessoas acham que pode crer sem obedecer. As pessoas acham que pode serem fiéis pecando. O texto está falando, presta atenção, o texto está falando de pessoas que não puderam entrar, o 19, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Olha o final do 18, lá o finalzinho, se não contra os que foram desobedientes. Gente, a palavra incredulidade, desobediência e pecado é quase sinônimo. Incredulidade, vou repetir, incredulidade, desobediência e pecado é quase sinônimo. E as pessoas dizem, não, mas eu acredito em Deus e vivem no pecado. Eu acredito em Deus, mas vivem na desobediência. A incredulidade, por natureza, é desobediente e gera o pecado. Se você é incrédulo, é natural você ser desobediente. Você não vai ver um incrédulo obediente. Não, eu sou incrédulo, não acredito em Deus, mas eu o obedeço. Impossível. E se você o desobedece, logo gera o pecado. O pecado é a consumação, é o resultado da desobediência. O pecado revela a incredulidade e a preferência pela desobediência. Pastor, eu pequei, mas não tem nada a ver. Não, se você pecou, isso revela a sua incredulidade e a sua preferência pela desobediência. Pela fé eu obedeço e não vivo no pecado. Vou repetir. Pela fé eu obedeço e não vivo no pecado. Vou repetir. Pela fé eu obedeço e não vivo no pecado. Esse texto está fazendo um paralelo entre Moisés e Jesus. Tudo que Moisés foi e tudo que Jesus é. E esses irmãos estavam em dúvida. O que eles queriam fazer? Talvez você ainda tenha dúvidas no seu coração. E você precisa resolver. Talvez você entre aqui semana após semana. Semana após semana. E você crê em Jesus. Você gosta de Jesus. Você saiu do Egito. Mas o texto está falando que alguns, por causa da incredulidade, por causa de alguns comportamentos, pereceram no meio da trajetória. Eu estou aqui há 12 anos, na Igreja Evangélica Batista de Bitinga. E eu já vi muitos perecerem ao longo do caminho. Ou por causa da desobediência, ou por causa da incredulidade, ou por causa do pecado, ou por causa dos três, que na verdade é praticamente a mesma coisa. Estava conversando se eu não me engano, com Wesley. Ele tinha um relatório de jovens que passaram pelo ministério que ele tinha aqui na igreja. E ele teve esse ministério durante 7, 8 anos, que era uma companhia de teatro. Antigamente se chamava Gevan, depois se tornou Vamos. Eu não sei se foi só na época do Vamos, se foi só na época do Gevan, se foi na época dos dois. Eu sei que num período aí de 7, 8 anos, algo em torno disso, ele fazia o cadastro das pessoas que entravam no ministério. Então pegava nome,
telefone, endereço, e aquela pessoa era um integrante do ministério. Eu fiz parte desse ministério. Ora eu dancei balé, ora eu dancei street dance. A pessoa eu dançando balé? Rapaz, eu era mais magrinho, cabia a roupa. Dançava street dance. Todo mundo ia para um lado, eu ia para o outro. Eu tinha um compasso maravilhoso. Fiz muito teatro. Fui o primeiro Jesus da cantata aqui na igreja. Quem lembra? Lembra? Alguém lembra? Ainda bem que é poucos, né? Tá vendo? É poucos que lembram. Isso é perigoso. E não faz muito tempo. Foi em 2007, faz 10 anos. Quem lembra quando eu fui Jesus na cantata? Aí, não tem nem 20 pessoas. Tá entendendo? E o Wesley, se não me engano, se não me falha a memória, foi o Wesley. E desses cadastros que o Wesley tinha, de jovens que passaram pelo ministério, tinha cerca de 300 nomes. Tinham cerca de 300 nomes. A minha expectativa é para que esses jovens um dia retornem aos caminhos do Senhor. A minha oração é para que esses jovens retornem aos caminhos do Senhor. Alguns até faleceram, já. E faleceram longe dos caminhos do Senhor. Outros nós perdemos o contato porque mudou de cidade. Mas antes de mudar de cidade já estava afastado. Hoje nós não somos em 300 jovens aqui. Cadastrados somos cerca de 170 jovens batizados. Ou seja, tem mais jovens afastados fora do que dentro. A minha oração é para que você não vire estatística. A minha oração é para que você faça parte da geração de Josué e Caleb, que entraram no descanso do Senhor, que entraram naquilo que Deus tinha para eles. A mensagem da semana que vem é esse o tema: Jesus e o descanso eterno. Há um descanso eterno preparado e reservado para nós. É o tema da próxima mensagem. Mas a minha mensagem de hoje, a minha preocupação hoje, é a preocupação do autor aos Hebreus: que nenhum caia no deserto, para que os corpos não fiquem atirados pelo meio do caminho, mas para que todos entrem aonde Deus quer. E ao mesmo tempo que é fácil, é difícil. É fácil porque não depende de nós, depende de Cristo. É difícil porque nós não queremos depender de Cristo. Entrar no descanso de Deus não depende de você, depende daquilo que Cristo fez. Agora tem que você depender de Cristo. E o duro é que a gente é orgulhoso demais para depender de Deus às vezes. Vamos colocar em pé.